do povo rural, um membro que mandou a possibilidade de vir a cônsul, que é agora a mulher, no dia 26. Seria legal explicar um pouco para as pessoas, para a gente fazer editar depois. O que você fala em ferrovia? Cara, senso comum, o que é ferrovia tão importante para a gente? Durante anos você parou no Brasil, foi abandonado. O que a região oeste, por meio de vocês, volta a discutir? Estou aqui para ele me dizer criando massa cinzenta na galera, né? É que, você na tem verdade, que responder. foi bem interessante. Nós estivemos em Brasília, no Instituto de Ciência e Tecnologia, e a secretária, na época, Boa noite. ela trouxe um comentário que eu achei interessante, que ela, quando eu falei para ela do projeto, se apaixonou por esse legal. Mas isso é que antes. Sabe o que vocês podem fazer? Ir nas escolas. Nas escolas. Porque eu falei que o movimento era antigo, mas ainda não acontecia. Agora a gente pegou com mais possibilidades. Então, agora vai porque é outra equipe que lembra que eu falei contigo sobre o negócio? Agora É que tem um dos programas agora. Ela vocês precisam ir para as escolas. Vocês precisam convencer os adolescentes. E essa geração as crianças isso tem que ser replicado. Daí eu achei interessante. E aí, a própria universidade. Agora não temos mais tempo para isso. Já montando. Porque nós precisamos, se nós começar agora a convencer, aí não perdemos. E tem a Universidade do Paraná. A gente pode fazer parceria, por exemplo, com a própria universidade? Puxa essa discussão, vai fomentando lá dentro, fazendo pequenas, entendeu? Ela vira uma pauta nossa. E vocês não pedem tempo. Dentro das universidades é fundamental. Porque ali o debate atinge a prateleira de cima. Ela estava falando de começar ela ou na universidade, ou na associação comercial, ou não dá mais tempo porque a nossa então, a gente organiza as pautas, vocês vão lá, entendeu? E nesse sentido as parcerias são boas, né? Porque vocês não têm tempo de organizar, mas mete nas pautas lá, para a semana acadêmica, toda semana nós vamos falar disso. Ele está pedindo para instalar uma agência consular lá. Eu digo, mas pô, só que eles já estavam avançados nesse negócio. Então, o que eu quero fazer? Trazer ela para cá para nós argumentar. E por que no Brasil parou de discutir isso, né? Foi abandonado. As ferrovias foram abandonadas. Essa é a verdade. Na verdade, o governo Juscelino, mesmo naquele, ele iniciou esse processo de trazer a indústria de automóveis e caminhões para trazer a indústria para o Brasil. Mas não eliminar as ferrovias. E a rodovia mais barato. Nunca foi isso. É que na sequência as ferrovias... E outra, como as estradas começaram a aumentar e o número de caminhões e de carros, as ferrovias perderam. Mas se você ver um artigo que eu li agora outro dia lá dos Estados Unidos, o que tinha? Opa. Vamos lá, vamos começar pelo começo. Para cá? Essa daqui é aberta e essa daqui é de vocês. Eu brinco, não precisa olhar para a câmera, mas se quiser dar dedo, olha só. Aí. Não, a nossa viu? É essa Falar muito perto, tá bom. A ideia é bem informal, né? Cada um se apresenta. Vamos podcast, então. Pode começar. Obrigado. Bom, pessoal, estamos aqui em mais um UNOcast, o podcast da UNO Chapecó. E vou me apresentar, começando me apresentando, o professor Márcio, economista, Márcio Paixão, e também pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento da UNO Chapecó. Boa tarde a todos, eu sou Brock da SIC, né? Brock da empresa Brock Empreendimentos, hoje na presidência da entidade ASIC, Associação Comercial Industrial de Chapecó, e a gente está bem feliz em estar hoje compartilhando aqui com todos um assunto bastante interessante, que são as ferrovias para o estado de Santa Catarina. Muito bem, vamos lá. Que oportunidade a gente está aqui conversando então com quem já se apresentou. Meu nome é Cláudio Jacoski, eu sou reitor da UNO Chapecó e a gente vai tentar bater um papo aqui e falar sobre esse tema que é fundamental e importante para o desenvolvimento da nossa região. Então, é um tema que nos diz respeito e a gente está muito feliz de estar aqui no UNOcast. Boa tarde a todos.
Eu sou Vincenzo Mastrogiacomo e sou presidente da Fundesc, a entidade mantenedora da UNO Chapecó, e também do Colégio Chapecó, da UNO Chapecó, do Instituto Goiuém, que a gente faz parte. E fazemos parte também do Pólen, que é o nosso parque tecnológico. E como membro da sociedade aqui de Chapecó, também membro da ASIC, e também já fui presidente da ASIC, temos, de fato, duas participações. Nós somos uma universidade comunitária e a ASIC é da comunidade. Então, nós precisamos, efetivamente, juntar os nossos esforços para um desenvolvimento cada vez maior de Chapecó e toda a nossa região oeste. Posso começar fazendo a primeira pergunta? Mais uma vez, obrigado por ter vindo, Leno. Prazer enorme te receber aqui. Imagina, prazer é meu. Como é que a gente poderia explicar para as pessoas que não têm tanto conhecimento sobre logística, sobre ferrovia, sobre o desafio da logística para o Brasil, né, para a nossa economia? Como é que a gente poderia explicar por que falar de ferrovia nesse momento na região oeste de Santa Catarina? Bom, essa é uma resposta que todo mundo aqui vai poder me ajudar, né? Porque nós falando de logística, falando de dificuldade, né? O país precisa, de fato, de ferrovias, né? É um país continental, enorme, e nós temos aí exemplos aí no mundo inteiro, né? Hoje, os Estados Unidos têm mais de 200 mil quilômetros de ferrovia, a China já chega perto dos 150 mil quilômetros também, então são países com dimensões grandes, né? E o Brasil é um país que está ainda gatinhando nessa área, nós temos muito pouca ferrovia para um país desse tamanho. E a logística é, de fato, um problema muito sério, lá já desde os anos 60, quando o Brasil ainda tinha muitas ferrovias, inclusive na região oeste de Santa Catarina. Nós ainda temos aí a Maria Fumaça, né, Vigênio, fazendo o trecho Piratuba, Marcelino Ramos, né, que é uma das sobras. Essa ferrovia era a famosa São Paulo-Rio Grande, né? Chamava mesmo Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Quer dizer, é por onde, inclusive, a seleção brasileira, lá nos anos 50, foi jogar no Uruguai, acho que foi, né? Usando essa ferrovia. Getúlio Vargas usava essa ferrovia, só que nos anos 60 a gente começou a perder essa oportunidade. Uma opção do Brasil foi investir mais nas montadoras para caminhões e veículos, né? E aí a gente acabou migrando mais para estradas pavimentadas, né? Quando possível, né? Porque ainda hoje nós temos essa grande dificuldade e não temos as estradas necessárias. Então, a ferrovia agora, mais do que nunca, ela passou não a ser uma opção, mas a ser uma necessidade, principalmente para o estado de Santa Catarina. Nós temos uma necessidade muito grande aqui, até ela tem um custo adicional, né, Paixão, porque a nossa topografia é mais acidentada, né? Nós temos uma dificuldade um pouco maior, então por conta disso também a gente tem a dificuldade para trazer principalmente os insumos para a nossa proteína animal. Então, para Santa Catarina, ela se tornou emergencial, necessária, né? Por quê? Porque nós importamos hoje, principalmente do norte do Brasil, né? Nós importamos aqui mais de 5 milhões de toneladas de grão anualmente para alimentar a nossa produção de aves, suínos, né, e bovinos também, né? Então, essa importação passou a custar muito cara para a nossa região, para o estado de Santa Catarina também como um todo, e por conta disso não tem outra solução, eu diria isso no curto prazo, para a gente oferecer para nós, principalmente para o agronegócio. Mas a ferrovia, ela é importante para todas as áreas da economia, né? Agora, nós usamos mais o agronegócio, por quê? Porque nós começamos a perder a capacidade de produção, nós começamos a perder a capacidade de competitividade econômica do nosso agro, por conta de trazer o alimento para a nossa região. E um argumento que a gente tem usado junto, até para finalizar aqui o meu comentário, Paixão, é que nós precisamos trazer a comida até aqui. Nós somos consumidores desse grão. Nós não estamos preocupados em levar para o porto. Todas as ferrovias, quando se fala no Brasil, nós tirarmos da região de produção e levarmos para exportação. Nós não queremos levar o grão para exportação. Nós precisamos trazer o grão para consumir
aqui na nossa região, no nosso estado. Aí sim, depois do produto produzido a partir do grão, aí sim, aí nós vamos precisar de ferrovia saindo aqui da região oeste de Santa Catarina em direção aos portos. Então, é de fato uma necessidade, eu até acrescento que seria uma necessidade urgente em função de que nós já temos fuga de investimento para outras regiões do país, em detrimento do investimento aqui no estado de Santa Catarina e principalmente no nosso oeste. Eu acho que é importante essa colocação do Brock, porque ele nos apresenta essa realidade do agronegócio, né, que é a base, né, de sucesso do oeste catarinense, e, portanto, a preocupação é premente em relação a essa questão da logística, né. Também gostaria de chamar a atenção de que a logística ela ganhou importância nos últimos anos, principalmente pelo advento do comércio eletrônico, né. A gente nota que a logística ela se tornou um item importantíssimo, porque, de qualquer forma, você tem o ganho de produtividade feito pelo uso de ferramentas, você tem um ganho de produtividade na compra, na venda, né, no registro de produtos, tudo isso a tecnologia da informação deu conta de resolver. Mas não tem como você não entregar o produto, né? E a entrega faz parte da logística. Então, os mecanismos de entrega de produtos ou de transporte se tornaram fundamentais nos tempos atuais. E essa discussão de modais que a gente pode ter, né, ou escolher qual é o melhor modal que a gente poderia ter para esse processo, me parece que é fundamental para pensar o futuro do país, o futuro da região, né? E a gente acredita que esse movimento em relação ao agronegócio, ele vai perder muito se a gente não tiver uma rodovia no futuro, né? Não tenho dúvida que a gente vai ter problemas consistentes em fortalecer um modelo que deu certo, né? Um modelo cooperativista, um modelo, né, de famílias produzindo de uma forma cooperada e que pode perder espaço por conta somente por não ter um insumo ou por você ter que deslocar as grandes indústrias, as cooperativas para o centro-oeste para poder ter o insumo mais próximo, né? Parece que está acontecendo. Problema. Exato. Mas esse, de fato, o assunto logística é um assunto muito pertinente à nossa região. Porque, como diz o Brock, uma vez o Brasil tinha bastante ferrovia. Tinha. E eu, inclusive, custei a entender a ferrovia que saía de São Paulo e ia até Porto Alegre. Porque meu pai, quando veio da Itália, ele sempre me dizia que pegou o trem em São Paulo e foi até Porto Alegre. Eu dizia, mas como que... De que jeito? Não tem que jeito que ele veio. Quando eu vim morar em Concórdia, que eu entendi que existia Marcelino Ramos e que tinha Bela Vista, que era uma grande cidade porque o trem que vinha de São Paulo, ele parava... Concórdia não existia, quer dizer, existia Concórdia. Sim, sim. Mas a cidade de Bela Vista era a grande cidade, porque o trem parava lá. Todo mundo descia e vinha para a cidade de Concórdia. E atravessava a ponte de ferro, que ainda hoje existe, do Rio Uruguai, de Bela Vista até Marcelino Ramos, onde era uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul, aqui no nosso oeste, porque tinha um moinho de trigo, tinha a agência do Banco do Brasil e tinha a estação de ferrovia. Então, era uma coisa Marcelino Ramos. Era uma coisa assim espantosa. E aí, quando se fala que os governos, veja, então, a ferrovia era a ferrovia do federal, era do governo federal, né, as ferrovias. Então, eram mantidas pelo governo. Quando assumiu Juscelino Kubitschek como presidente, num grande avanço de crescimento, eu entendo que ele quis trazer um novo modelo, um novo modal de transporte. Naquela época não se falava em logística, se falava de transporte. Então, se criou as estradas. E começou a se aumentar as estradas. Ele trouxe fábricas de carros, caminhões, ônibus, que começou a ter, então, esse transporte de maior facilidade, quem sabe. Que a ferrovia, ela é uma linha reta. Ela vai de um lugar para outro e tem que se associar, passar nas cidades próximas para distribuir essa mercadoria que ela transporta. Isso é no mundo inteiro, não é privilégio do Brasil ou qualquer coisa. É no mundo inteiro, é assim. Mas com o advento das estradas, é aí que nós temos que olhar.
Numa determinada época, o Brasil não tinha estrada nenhuma. Como que você ia de São Paulo, São Paulo a Porto Alegre? Sim. Era um pedaço de estrada de chão, de vez em quando tinha um asfalto. Eu me recordo, quando vim morar em Concórdia, para ir até Porto Alegre não tinha nada nenhum quilômetrozinho de asfalto. Era tudo terra. E eu tinha que fazer uma volta enorme para o Lagoa Vermelha, até lá. Aí apareceu a Estrada da Produção no Rio Grande do Sul, justamente para escoar a produção ali, que é Carazinho, toda aquela produção produtora. Ia até Porto Alegre. Então a gente ia até aquele pedaço ali perto de Carazinho, Passo Fundo, e aí pegava o asfalto. Meu Deus, era uma maior maravilha, né? Para ir até Porto Alegre. E aquilo custou muito tempo. Assim como aqui. Imagina o tempo de deslocamento, né, Vincenzo? Sem dúvida. Não, e dia de chuva. E dia de chuva. E dia de chuva. Então, a mesma coisa acontece aqui. Para nós sair de Chapecó para ir até Florianópolis, não agora, que já temos uma estrada, uma BR-282, que deve completar 50, 70 anos já de existência, e que desde que foi feita, continua sendo a mesma. Mas vejam a quantidade de empresas de transporte que se criaram aqui dentro. E nada se fez. Por isso que quando se fala no modal de ferrovia, é uma nova alternativa de transporte. Sim. Assim como nós não temos nenhum rio aqui navegável que pudesse ter barcaças. Se você olhar o nosso país vizinho aí, o Paraguai, ele desemboca, ele não tem porto, ele não tem saída para ele. O que ele faz? Toda a produção dele vai de barcaça até a Argentina, no porto de Buenos Aires, para mandar para a Europa, para o mundo inteiro. E ele sempre quer uma saída aqui para nós. Por isso que ele sai de Foz do Iguaçu e vai até os nossos portos aí, Itajaí e assim por diante. Então, quer dizer, nós precisamos ter outras alternativas viáveis. O caso particular da ferrovia aqui em Chapecó, e eu como trabalhei na agroindústria, a gente tem de fato, esse viés. Que as grandes empresas, para buscar as matérias-primas, principalmente a alimentação, até alguns anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, a nossa produção produzia-se aqui um pouco em Santa Catarina, mas o estado do Paraná, que não era industrializado nessa área do agronegócio, ele fornecia milho para nós, sem problema nenhum. Sim. Quando o Paraná começou a se industrializar e as cooperativas começaram a crescer, nós temos aqui uma grande cooperativa que é a Aurora, que é uma cooperativa de segundo grau que reúne outras cooperativas. Mas o Paraná, elas são tudo cooperativas de primeiro grau, autossuficientes entre elas. E também tem cooperativa de segundo grau, que é uma Sudecop, por exemplo. Então, eles começaram a crescer, usaram toda a matéria-prima. Quem sobrou? Nós, aqui de Santa Catarina. Aí tivemos que pular o Paraná e ir para o Mato Grosso do Sul, Goiás e assim por diante, para trazer o quê? Milho. E como foi dito, nós precisamos mais de 5 milhões de toneladas para alimentar o nosso plantel. Mas por que isso? Santa Catarina hoje é responsável na exportação de carne suína, ela exporta sozinha no mercado brasileiro 54% da carne suína. Para todo mundo, 54%. Você imagina a produção. Hoje, então, quando a gente olha a produção de carne suína, Santa Catarina é o primeiro produtor de carne suína e é o primeiro exportador de carne suína, em função da sua sanidade, que ela teve um mérito muito grande, governo, indústria e as autoridades sanitárias, de fazer essa sanidade, e nós fomos reconhecidos. E o resto do país não pôde exportar. Santa Catarina exporta ainda hoje. Outros estados já estão com essa licença, mas nós continuamos sendo nós. Aves, nós fomos primeiro lugar, produção e exportação, até dias atrás. Mas que o Paraná nos passou. Por quê? Porque eles têm os grãos. Nós temos cada vez buscar mais. Então, para nós trazer uma carreta de grão, nós temos que andar mais de 2.000 quilômetros, para trazer.
Se o milho custa 5, 30... né, Vicenzo? Porque nós temos que subir Não, vazio eu ia e dizer- descer carregado. Não, depois tem que voltar. Subir vazio. Depois nós temos que voltar, o caminhão sair Uhum. daqui para voltar. Assim como todo o milho que vem do Paraguai hoje para nós, que é o nosso grande abastecedor, ele vem cheio e volta vazio para lá. Esse Então, é um drama. Essa teoria que muitas vezes as pessoas falam, que diz, não, mas o trem vai vir com os vagões vazio e vai cheio. Ótimo, mas é assim que funciona. Hoje, todos os nossos containers reefer, que são os resfriados, congelados, eles vêm vazio, porque o Brasil não compra quase nada de produto congelado para cá. Então, eles vêm vazio, seja do Japão, da Europa, mesmo dos Estados Unidos, ou de qualquer lugar, da China, eles vêm vazio até aqui. Por isso que ele custa caro. Enquanto que os containers que são normais, eles trazem mercadoria para cá e levam mercadoria para cá. Mas é quente, mercadoria chamada quente, ou seja, transporte sem refrigeração, sem nada. Então, por isso que nós precisamos ter alternativas. E aí o pessoal sempre fala, alguns falam assim, comentam, não, mas é a indústria dos caminhões é que não deixa, a indústria dos automóveis não deixa. Isso é conversa. Senão, no mundo inteiro, não haveria isso. Ao contrário. É ao contrário. Vai aumentar Tanto é que esses- você falou, os Estados Unidos tem mais de 200 mil quilômetros de estrada e eles estão aumentando Sim. agora porque está tudo lotado. Mais caminhões. Isso eu só queria finalizar. O último ponto é que, quando nós falamos em ferrovia, e quem começou a falar em ferrovia foi desde os anos 70 que gostaria de se fazer uma ferrovia do frango, chamada Ferrovia do Frango na época, de levar o frango daqui até o porto de Itajaí para ir embora. Então, quando nós falamos em ferrovia, que essa é uma ferrovia que existe, vamos dizer assim, ao menos nos pensamentos, mas ainda não se desenvolveu. A segunda parte seria essa para trazer matéria-prima para cá. E as pessoas confundem que, ao uma ferrovia chegar em Chapecó, o nosso produto final sairia daqui para Cascavel para ir até Paranaguá para ir embora. Isso não é verdade. Isso não existe. Ninguém faz uma logística dessa natureza. É um transporte de aumentar quase o dobro da distância para ir dessa maneira. Não existe. A nossa ferrovia é para trazer, no primeiro momento, mercadoria, matéria-prima, milho, soja, o que for, até aqui, para poder atender a nossa demanda de frango e suíno, porque nós somos os maiores produtores, as maiores indústrias são aqui em Chapecó, a nosso redor, aqui no oeste de Santa Catarina. Vicenzo, eu acho assim, o diagnóstico está claro, né? O ouvinte que está nos acompanhando, parece que o diagnóstico está claro, né? O Muito Vicenzo claro. aqui nos deu Muito claro. uma aula aqui em relação a essa condição. Muito claro. Agora, Leno, primeiro parabenizando a SIC pelo movimento que tem feito, né? Acho que isso a gente tem que reconhecer o trabalho, né, de associar a SIC a essa causa, isso é de muita relevância. Mas a minha preocupação é que, de 4 em 4 anos, a gente vê que pessoas se lembram, né, ou políticos se lembram do tema, e Isso lá aí. vem de novo falar do mesmo tema sem nenhuma ação clara e efetiva nesse processo. Aonde que a gente vai chegar? A gente pode acreditar que a área pública vai poder atender essa demanda? Será que isso aí não é algo para iniciativa privada, onde a gente deveria ter um outro movimento? Eu acho que isso já vem Sim. sendo conversado. Eu acho que a gente poderia explicar um pouco sobre isso, né? Na verdade, a nossa expectativa, né, a partir de 2021, quando se quebrou o marco regulatório das ferrovias, né, dando oportunidade para que a iniciativa privada pudesse explorar as ferrovias também, né, como hoje fazem com os pedágios das rodovias. A partir desse momento se criou a oportunidade. Então, a SIC simplesmente lidera, junto com mais 7 entidades, né, que é a FACISC, a FIESC, a OSESC, que é a Organização das Cooperativas, o SEC, que é o Centro Empresarial de Chapecó, mais a FAESC, que é a Federação da Agricultura, e eu não posso deixar o Sindicarnes, que também nos acompanha. Então, são 8 entidades que se uniram e resolveram patrocinar. Mas como que iniciou esse movimento, Leno? Uma curiosidade que eu tenho, surgiu como? Como que surgiu esse movimento? Em função justamente da necessidade. Eu acho que, Mas quem que puxou esse movimento? É que aí que está. As ferrovias eram antes federais.
Aí o governo federal Sim. largou as ferrovias. E, na época, quem assumiu foi um conglomerado. Hoje é a Rimo, né? Hoje que... Mas antes Rumo. era- Isso. Rumo. A Rumo Mas é antes, a tinha, maior... mas antes tinha um outro nome. E esse pessoal assumiu as ferrovias. Mas o que ela fez? Como não tinha mais compromisso com ninguém, ela foi cortando as ferrovias, foi deixando de fora as ferrovias. Nós tínhamos ferrovia aqui em Joaçaba, Evaldo Oeste. Sim. Como nós chegamos, ferrovia até Marcelinos, que depois descia até Passo Fundo e ia embora. Quer dizer, então, o que aconteceu? As ferrovias foram sendo encolhidas. E ninguém reclamou, ninguém falou. Por quê? Sim. Aí entra a parte financeira, entra uma série de coisas que tem. Porém, o Brasil sempre teve um mapa ferroviário. Só que esse mapa ferroviário ele foi sendo esquecido. Por quê? Foi delegado. E o governo nunca mais se interessou. E aí entra o Estado do Paraná, que criou uma empresa ferroviária do Estado do Paraná, que é a Ferroeste. Então, 10, 12 anos atrás, essa mesma ideia tinha surgido. Só que, como você perguntou, eu acho que o Leno falou, ou não, o Cláudio disse assim, mas como que funciona? É que, infelizmente, sem o apoio do governo, seja estadual ou federal, não há como você andar, porque você não é dono de nada aqui na Terra. Você não é dono, tem que ser concessão. Então, 10, 12 anos atrás, houve um movimento muito semelhante em que os governos dos 4 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, estavam todos eles agrupados. Só que entrou a fase política e esses políticos caíram fora e se esqueceram mais, não andou mais. E a Ferroeste parou onde estava, porque a Ferroeste já existe e tem trechos já... Sim. Hoje... Cascavel, a Guarapuava, o Paraná já tem. Chama Ferroeste, né? Ferroeste. E a iniciativa, na verdade... E agora esse novo governador, ele retomou, e eu acho que esse é um grande mérito que eu acho que tem que ser ressaltado. Sim. Ele disse, eu vou fazer uma ferrovia, vou continuar com a Ferroeste. Ele quer ligar Cascavel a Foz do Iguaçu. Sim. Ele quer ligar Guarapuava até o Porto de Itajaí. Porque você viu, quando o escoamento da soja... Quando é o escoamento da soja, o que acontece? Não existe caminhão para transporte, porque toda ela tem a soja, não tem onde armazenar. Não existe armazenamento de soja. Tem de mas a minha curiosidade, seu Vitinho, uma vez eu conversando informalmente com o Leno, ele me disse, né? Projeto 100% privado. Sim. Inclusive a iniciativa do projeto privado. Na verdade, o projeto iniciou com o governo do estado do Paraná, de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, até Cascavel, Paranaguá e um ramal até Foz do Iguaçu, já pensando no Paraguai, porque o Paraguai tem uma área de depósito no Porto de Paranaguá. Então, atenderia também o Paraguai e facilitaria que o ingresso do grão do Paraguai fosse exportado via Paranaguá. Essa foi a intenção do governo do estado do Paraná. Como eles já tinham o trecho de Cascavel até Guarapuava, nesse movimento também a pretensão do estado do Paraná é vender esse trecho de ferrovia que já existe dentro desse mesmo leilão que envolve desde Maracaju, no Mato Grosso, então, é um pacote. Mas eu Aí diria... a OCEPAR, que foi a Organização das Cooperativas do Paraná, entrou em contato com a gente, com a SIC, com a Aurora, também vem cá. Nós estamos fazendo uma ferrovia, né? Estamos envolvidos, o Paraná está nessa corrida aí. Vocês não têm interesse também? No momento que surgir, eu vou dizer que isso seria de fato mas eu diria, para que a gente se habilitasse. Então, não, eu diria, quem ofereceu foi o Paraná. E eu diria mais uma coisa. Para ter esse ramal ferroviário de Maracaju, lá onde é o grande produtor de milho, e não tem escoamento porque está longe do Porto de Santos, está longe do consumidor. Ele é o grande alimentador do Paraná também, assim como o Paraguai é o grande alimentador do Paraná, porque o Paraná agora exporta as suas produções e consome isso aqui. Porém, se você olhar no mapa, Cascavel está aqui assim, e tem toda essa região do Paraná que ela não tem como escoar o milho até Cascavel. Então,
a alternativa, e isso foi uma grande sacada do governo do Paraná, disse assim, nós vamos puxar um terminal ferroviário de Cascavel e vamos atender todos os nossos municípios aqui produtores, mas fomos até Chapecó, porque Chapecó precisa de milho. E Chapecó é um consumidor para trazer para cá. Então, surgiu naquela época essa vontade. E hoje, quando o Paraná abriu a concessão, ou abriu um edital de fazer a ferrovia para Foz do Iguaçu e até Paranaguá, isso fez com que abrisse de novo a oportunidade. Por isso que a OCEPAR ofereceu, e ainda bem que a SIC estava ali, e que encabeçou esse movimento todo de pensar um projeto, colocar um projeto dessa ferrovia, ou a ideia de um projeto, no edital do Paraná, que é essa outra grande. Então, o dia que essas empresas chinesas que têm grande interesse em assumir, pegarem essa ali, nós estamos coligados com o projeto. Então, eles vão, como é que se diz? Nós vamos estar junto nessa ferrovia. Por isso que a SIC encabeçou o processo de fazer um pré-projeto, pagar esse pré-projeto com essas empresas que ele citou antes, para incluir dentro desse edital do Paraná. Tu me corrige se eu não estiver falando certo. É verdade. E a gente foi... Até foi interessante, porque o governo do estado do Paraná sabia dessa possibilidade e viu a viabilidade. Por quê? Porque, como o nós somos consumidores. Nós somos consumidores de grão e, obviamente, também a nossa carne. Hoje sai mais de 350 contêineres diariamente aqui da região, né? E eles viram como... Não, nós estamos levando o produto grão até o oeste de Santa Catarina e vamos levar de volta carne pronta via Paranaguá. Então, essa tem sido uma preocupação, inclusive, do governo catarinense, porque a preocupação em perder o ICMS das cargas de proteína animal que sairiam via Paranaguá. Não e a gente tem defendido que não só isso pode não acontecer, né? Como também, dependendo do volume de cargas que aconteça por Paranaguá, boa parte do produto de proteína animal, carne processada no estado do Paraná, no oeste e sudoeste principalmente, acabarão sendo exportadas pelos portos catarinenses. Então, a gente vê como uma oportunidade de melhora, tanto a ferrovia trazendo o grão, como a gente podendo exportar carne via portos catarinenses. Agora, se isso não bastar, é impressionante como a gente começou a ter outros dados acontecendo, né? Chapecó, e daí eu não sabia, é o maior consumidor de aço inox do Brasil, né? Por quê? Porque nós exportamos muita máquina para a indústria da carne. Então, nós temos consumo de cerâmica, nós importamos fertilizante via portos catarinenses também. Então, os trens vão vazios, vão com container até os portos catarinenses e voltam com adubo, voltam com aço, voltam com produtos, também não vão mais voltar vazio. Essa aquela frase que você disse era a minha dúvida. Sobe vazio, desce carregado. Desce carregado. Dentro da viabilidade já está escrito. Mapear essa estratégia de... Já está escrito. E bem interessante, esse estudo que foi contratado por essas 8 entidades, ele deu viabilidade econômica somente com grão. Só com grão. Nós não juntamos, só com grão? Nem deu tempo de colocar mais coisas, porque a gente foi convidado em dezembro a apresentar um estudo de viabilidade para poder agregar esse estudo já dentro do leilão, que teria que ser entregue em maio ao governo do estado do Paraná. Nós iniciamos o estudo em janeiro, ainda sem contrato. A empresa contratada, que já tinha feito o estudo de Maracaju também, né, até Paranaguá, aceitou fazer já iniciar o estudo com a gente sem ainda ter um contrato assinado. Nós brincamos, assinamos uma promissória em branco para eles poderem iniciar o estudo. Em maio, nós fomos para Curitiba presentear o governo do estado do Paraná com um estudo de viabilidade econômica. Como é que é? O EVTA, Estudo de Viabilidade Econômica, Ambiental e Social.
E hoje, inclusive nessa semana, nós conversamos com o governo do Estado do Paraná novamente, para quem está nos ouvindo, porque são expectativas e só falam, mas não acontece. Hoje o estudo foi entregue, é o início do projeto. Viabilidade, e o governo do Estado do Paraná está ainda fazendo algumas novos estudos, porque o IBAMA pediu para que isso acontecesse. Então, o IBAMA e o Ministério Público pediram para que fossem feitos novos estudos em algumas regiões, porque na época nós estávamos em plena pandemia e algumas audiências públicas foram feitas online, porque não tinha como fazer presencialmente. Agora é possível, então o governo do Estado do Paraná está refazendo essas audiências públicas, está esclarecendo alguns dados do ponto de vista ambiental, principalmente, e na semana passada ainda, conversando com o pessoal do Paraná, né, que está liderando então o processo de leilão desse projeto como um todo, inclusive o nosso, que envolve Cascavel a Chapecó. A expectativa é que 2024, de fato, a gente consiga colocar para leilão. Enquanto isso, obviamente, a gente está já correndo atrás de investidores, que é a tua colocação, né, Cláudia? Agora, nós temos a possibilidade de que a iniciativa privada participe desse leilão. Então, nós recebemos aqui em Chapecó uma visita da CRCC, que é uma empresa chinesa, que é a maior da China na área de ferrovias e a segunda maior do mundo. Quer dizer, que se mostrou interessada em participar do leilão desse trecho, e inclusive está curiosa para participar, inclusive, do leilão do trecho que liga Chapecó a Correia Pinto, que é daí sim, é uma iniciativa do governo do estado de Santa Catarina, que veio na sequência. Eu ia te perguntar, porque você tem um domínio sobre essa questão. Nós aqui no Oeste temos uma dificuldade muito grande de integração e de deslocamento com a capital, né, com o litoral. Quando a gente discute muito essa questão com o Paraná, claro que a gente está focando no grão, que é o que a gente precisa nesse momento, e todo mundo concorda nesse encaminhamento. Mas não está se perdendo uma oportunidade também de a gente pensar, ao fazer uma rodovia, integrar a região oeste ao litoral? Então, assim, porque a gente nota que a Europa hoje é integrada por conta da via férrea, que integra todos os países. Os Estados Unidos, em 2 semanas atrás, agora inaugurou Miami e Orlando, né, em deslocamento de pessoas. Nós temos essa dificuldade, problema com avião, problema, né, de carro, a 282 é o caos. Então, assim, essa é uma dúvida que eu tenho quando a gente fala, né, dessa alternativa que se encontrou, se ela não vem prejudicar uma estratégia futura de integração. Acho que é uma excelente questão. E uma preocupação, inclusive, do transporte rodoviário, que principalmente os grandes proprietários, as grandes transportadoras vão perder a oportunidade de negócios, e a gente já está defendendo que exatamente o contrário, como o Vincenzo lembrou. Estados Unidos que tem o maior número de ferrovias, maior quilometragem, e ainda é o maior produtor e vendedor de caminhões, porque o transporte ele passa a ser uma necessidade. A Europa também, a Europa ainda é a mesma maior coisa. E precisa de um volume maior, porque o trem ele traz em cada vagão a equivalência aí a 4 caminhões, e quando ele chega no destino, seja lá onde for, ele precisa ser descarregado dos vagões e transportado para o destino final. Então, mesmo. nós vamos ter a oportunidade de continuar com o transporte rodoviário. E vai aumentar o transporte rodoviário. Mais importante, né? Hoje nós já temos mais de 10% de caminhões parados por falta de mão de obra no Brasil. Por quê? Porque nós não temos mais motoristas dispostos a ficarem 30 dias indo até o norte e voltando vazio. Agora, é importante a rodovia, porque havendo rodovia, nós vamos ter capacidade maior de transporte rodoviário para trechos curtos. Mas isso é necessário. Isso é necessário. Na semana passada, quando aconteceu a Mercoagro aqui, nós fizemos aqui, aconteceu o primeiro simpósio da integração logística do Sul, que uniu Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. E aí nós discutimos muito entre os 4 estados como nós podemos viabilizar esse projeto. Casualmente, naquele mesmo dia foi comunicado para nós aqui
pelo DENIT, DENIT, o lançamento do edital de duplicação de projeto, do projeto de duplicação da da BR 282. 282, desde a 163, lá no extremo oeste, até a 116 ali, que aí a gente vai estar próximo a 470. Então, esse movimento da ferrovia já trouxe bons frutos, né? Não. Que é levar o nosso produto do oeste até o litoral, né, de trem, e ainda ganhamos essa na rodovia. Notícia da possibilidade de duplicação da 282. Mas eu, se me permite, eu gostaria de falar. Aquilo que o Cláudio perguntou é de fato que, quando a gente fala na ferrovia, a gente fala, vamos dizer assim, vamos falar no abastecimento. O Leno lembrou do aço inox. Agora eu pergunto, Leno também essa da área da construção, quanto cimento nós necessitamos aqui em Chapecó? Quanto saco de cimento nós precisamos? Da onde é que vem o cimento? De Curitiba. Como é que ele vem até aqui? Os caminhões vêm de lá com saco de cimento e voltam vazio. Ou podem pegar alguma carga. Então, quando a gente fala só na construção civil, e areia? Da onde é que vem a areia? Sei onde, Porto União, sei onde, essa região. Tem que trazer até aqui. Da onde vem o ferro? Da onde vem a gasolina? Que pareça, então, vamos dizer assim... Nós consumimos aqui, só em Chapecó, nós consumimos mais de 4 caminhões diariamente de hortifruta e granjeiros. Não, mas São Paulo e não, mas veja, eu ia chegar nessa... mas eu quero colocar um outro ponto assim, porque quando o pessoal fala na carne, na agroindústria, então veja, hoje aqui na nossa região, os frigoríficos que nós temos, tem um abate médio de 3 milhões de frango por dia. 3 milhões de frango por dia. Quando a gente fala em suíno, são mais de 30 mil suínos por dia. Quando se fala em bovino, aí já é um número mais baixo, porque nós quase não temos frigoríficos bovinos, a não ser Rio Sul, Rio Sulense, e mais alguns outros, mas é pequena a produção. Mas temos leite. Tem que o leite todo sai daqui para ir para todas as cidades. E aí eu só queria dar um dado que às vezes a gente fala na exportação, porém, quando a gente fala na produção de carne, o maior consumo é consumo interno. E veja, só vou pegar um dado estatístico. Nós temos aqui em Chapecó uma produção de carne suína que deve produzir, vamos dizer assim, 10 mil suínos por dia de abate. 10 mil suínos de abate por dia, ela exporta carne in natura, não industrializada e não processada, 30% dessa carne. O resto é consumido internamente. Sim. E por onde saem esses caminhões? Tudo 282 e a 153. Aonde é que são os nossos mercados consumidores? Paraná e São Paulo. E também lá para cima, lá para até Recife, Manaus, tudo quanto é lá. Então você veja a disparidade, muitas vezes, que as pessoas não entendem, que nós exportamos 30% da produção. Tem produto que tu exporta 100%, tem produto 50%, mas quando você faz a estatística de produção, nós não exportamos 100%, nós exportamos 30%, 70% é consumo interno. É nós que consumimos. E aonde é que é consumido? No Brasil inteiro. E quem que leva? Os caminhões. Então, por isso que tem que desmistificar essa parte de rodovia e ferrovia. Ferrovia serve também para distribuir? Serve. Mas é aquilo que eu disse bem no início. Ferrovia é quase uma linha reta. Caminhões, ela faz a volta, entra onde quiser, sai onde quiser, passa por todo quanto é lado. Então, essa é a diferença. E outra coisa, o dia que se implantar uma ferrovia de Chapecó, ou São Miguel do Oeste, Chapecó, até Itajaí, ou que possa atender Florianópolis, possivelmente vai se criar uma ferrovia para as pessoas. Isso é normal. Essa era a tua fala, foi em relação a isso, né? Fluxo de pessoas. Veja, num processo que eu também participei anteriormente, existia essa possibilidade de se criar um vagão de transporte de pessoas. Porque a ferrovia não anda a 200 km por hora, como
na Europa, ou como no Japão, que tem uns trem-bala. Mas aí você tem que ter outras trilhos, não é os mesmos trilhos, entende? Então, mas se nós não começarmos com uma primeira, nós nunca vamos chegar. Por isso, a outra ferrovia, e aí eu volto a insistir, o governo do Estado tem que estar presente, o governo federal tem que estar presente. Nós não conseguiremos fazer uma ferrovia privada, que nem acontece no minério de ferro, que nem acontece em alguns lugares de soja. O volume não vai permitir que a gente tenha isso. Mas assim como no Mato Grosso do Sul, ou em Goiás, ou mais para lá ainda, nós chegamos subindo ali, lá para Minas, e mais, lá existe um volume muito grande de mercadoria. Então, as empresas fizeram estradas, fizeram ferrovias. Por isso que a maior parte de produção do norte do país de soja já não vem mais para Santos, vai para os portos de Manaus, eu não recordo agora, Rio Branco, tem uma série de... Suape Mas é Nordeste. É Nordeste. Mas essa parte norte... Mas vai por cabotagem. Vai. Mas hoje nós saímos daqui com cabotagem de Itajaí e abastecemos Fortaleza e abastecemos Recife, olha só, com carne e com mercadoria da nossa natureza. Então, vamos dizer assim, o que eu quero... Nós precisamos criar fatos novos, ter alternativas. Assim como nós estamos falando do transporte rodoviário, que tem que continuar e tem que aumentar, porque tem que se fazer novas estradas. Assim como nós falamos na ferrovia, temos que criar a ferrovia. Assim como nós falamos em cabotagem, que é a parte fluvial, nós hoje, Santa Catarina, já tem um grande movimento dessa parte, que ninguém chama atenção. Nós não temos outros rios navegáveis aqui, mas seria natural. E, inclusive, a parte aérea. Cláudio lembrou que a nossa dificuldade hoje é nós acessar a capital, assim como também lá no Paraná, para ir a Curitiba, temos os mesmos problemas. Só que nós temos uma cidade relativamente grande que chama-se Chapecó. O Paraná tem várias. Tem Foz do Iguaçu, tem Londrina, tem o Cascavel, tem Maringá, entende? Ponta Grossa. Mas se tu pensar Ponta Grossa para Curitiba, se tu não for de carro ou coisa, tu não chega no lugar nenhum. 120 quilômetros. Entende? Mas então veja as situações que tem. Então, é necessário ter esse planejamento logístico, né? Eu acho que é importante para a gente poder clarear um pouco para quem nos ouve também, né? Sobre a nossa região. Hoje, de caçador, nós chamamos o Grande Oeste, né, que é de caçador até o extremo oeste, nós temos uma população aproximada aí de 1.500.000 habitantes, 1.400.000 habitantes. 1.800 já. Será que já chega? Não, é que o voto, né? Quando se fez a contagem dos votos, nós temos 1,5 milhão de votos nessa parte oeste. Então, como população, quem sabe nós chegamos a 2 milhões, né? Sim. Entende? Então, já começa uma a ter economia que nós temos mais de 50 bilhões nessa região que circula, e circula pela 282, que é a nossa estrada. Então, quando a gente fala em rodovia, não pode só falar em volume de carga, em quantidade de carga. Mas a gente tem que falar de valores. Mas o Oeste representa 31% do PIB de Santa Catarina. Sim, mas só Chapecó, mais de 10 bilhões. Chapecó, mais de 10. Só Chapecó, mais de 10 bilhões. Então, nós estamos falando de um produto interno, um produto regional de 50 a 55 bilhões. Só Chapecó já passa de 10 bilhões. Somente. Então, não é somente a produção. É a riqueza que circula. Nós pegando o caçador, é um grande produtor de móveis, inclusive na região. A indústria metal mecânica é muito forte. Aí nós pegando de caçador para cá, né, em direção ao extremo oeste. A indústria de papel, nós temos uma indústria pujante e crescendo. E hoje, em Vargião, eu sempre lembro disso, a Nestlé, que é uma grande empresa mundial, está construindo ali uma fábrica que vai investir próximo a 1 bilhão e 400
milhões de reais, né? Em Chapecó mesmo se instalou uma empresa alemã, que é uma das melhores do mundo, né, na área de palatabilizantes, que é a ração produzida a partir do gosto do que nós temos aqui, do subproduto da carne dos frigoríficos. Então, não é mais só a carne que nós exportamos, nós exportamos o sabor, né? Isso também é importante. Né? Leno, aproveitando para a gente ir para os encaminhamentos, só aproveitando o professor Cláudio, nosso reitor, e o seu Vicenzo, como é que você vê que as universidades em si, podem ajudar nesse movimento? Eu conversava com o Leno informalmente antes, será que não seria interessante a gente criando uma massa cinzenta, essa nova geração que vem aí, começar a discutir, porque a região toda ganha. Eu não estou vendo que perda que a gente vai ter com um projeto desse. Então, como é que a universidade você vê que poderia estar encampando junto? Eu acho perfeito vocês estarem falando disso, né? Eu percebi na semana acadêmica, a gente se reuniu, discutiu, nós temos aí as faculdades de administração, economia, enfim, toda a universidade em si. Essa é a massa Mas crítica. nós precisamos que os estudantes percebam, do ponto de vista econômico, a viabilidade dos cursos que estão sendo promovidos também, que vocês estão fazendo isso com muita competência. E nós precisamos de dados, né? Quando eu falo aqui de números, eu falo de 1 milhão e tantos mil habitantes, eu falo de um PIB de 55 bilhões, a universidade pode trazer, por exemplo, quantos caminhões saem de Chapecó diariamente? A gente sabe empiricamente que nós temos mais de 1.000 caminhões saindo de Chapecó diariamente para transitar pela 282. Mas nós precisamos desses dados, desses números, desse cálculo todo, e é fundamental envolver a comunidade universitária como um todo para que ela participe, de fato, junto com as empresas, trazendo essas informações, esses dados, esses estudos que são importantes do ponto de vista econômico e social. Né? Por que nós queremos que o Oeste cresça? Né? E já está em franco crescimento, logo, logo, Chapecó deve ultrapassar grandes cidades do estado de Santa Catarina, em um prazo muito curto, aí de 10, 15 anos, e nós precisamos muito que as universidades estejam juntas para que a gente tenha um crescimento qualitativo. Né? Não é só quantidade, nós não temos que pensar só em quantos habitantes mais nós teremos, mas como esses habitantes vão viver. Né? Quais os recursos, não só recursos naturais, né, mas recursos econômicos, de fato, que as universidades podem trazer. Então, é fundamental que as universidades participem junto com a gente desse movimento aí. Leno, eu agradeço por esse posicionamento, né? A gente compreende muito bem essa necessidade, né, como instituição, e veja que uma instituição como a ONU Chapecó, a missão dela é o processo de desenvolvimento regional, né? Então, muitas vezes as pessoas não compreendem dos movimentos que a universidade faz. Por exemplo, a constituição do Observatório do Pólen, né? É justamente para juntar esse conjunto de dados e transformar em informações para que a gente possa, né, ter argumentos, ter elementos quantitativos para poder utilizar em políticas públicas e em movimentos que a gente possa fazer. O próprio Pólen, né, com o movimento que ele veio fazer, é no sentido de movimentar a economia local. A gente está vendo na IFAP o Parque Desbravalha, né? Que movimento sensacional, com a presença das universidades, 10 instituições, com a presença de várias empresas, né? Então, assim, esse movimento ele só dará certo se a gente tiver essa união, como você comentou, Leno. Assim, a Associação Comercial e Industrial puxando à frente e as entidades que puderem contribuir, como a nossa instituição, no Chapecó, tenho certeza também com a Fundeste, aqui com o Vicenzo, nós teremos o maior prazer de se engajar nesse processo, de ser um elemento ativo, pujante, né, para que a gente possa desenvolver o futuro da região. Eu até fortaleceria esse ponto, Cláudio, porque não falar a Fundeste é o no Chapecó a Fundeste, não tem, é nós. O que precisa efetivamente é esse movimento da universidade chegar até a SIC, até o SICOM, até o CDL, até o SEC, para formar a massa forte. Quando você fala, nós temos a massa crítica, porém nós não aproveitamos. Eu, antes mesmo ali no Desbravalha, eu penso que nós estamos amadurecendo a tempo e nós chegamos agora num ponto que poderemos desabrochar, ou seja, caminhar com os próximos pés. O Cláudio eu falou fiz um ontem, exemplo, inclusive de semente, né? Eu prestei atenção no comentário, né?
é uma semente que está sendo lançada e eu já estava lá pensando que nós já estamos adubando, na verdade. Já Tem estamos. colheita, né? Essa oportunidade. Nós estamos chegando à colheita, Exato. concordo Olha plenamente. só, Chapecó, já o quarto, quinto, no estado de Santa Catarina, PIB. lançando empresas de alta tecnologia. Pois é, mas nós precisamos tirar o fruto disso aqui. Uhum. Veja, Chapecó é a maior empresa de Santa Catarina em startup. Sim, mas e aí? Sim. O que acontece? E eu fiz um exemplo que eu, o outro dia, estava pensando. Vocês lembram, tantos anos atrás, uma empresa aqui em Chapecó, que se chama Desbravador, que ainda existe e é grande, ela desenvolveu um sistema para atendimento dos hotéis. Sim. E ninguém pensava naquela época, ninguém sabia. Ainda hoje, até ela nem é tão famosa, mas ela está no mundo inteiro. E aí que é a pergunta: quantas empresas dessas nós podemos ter? Você diz assim, Chapecó consome a maior quantidade de aço inox. Por que consome a maior? Porque se criou as empresas para a utilização de aço inox. Hoje nós temos, para atender a indústria frigorífica, não só a indústria frigorífica, todos os ramos. E a qualidade, do material. Hoje, tá daí você falou da Mercoagro, e eu poderia falar da Mercoagro Sim. todo o nosso tempo aqui. A Mercoagro nasceu praticamente do nada. A primeira Mercoagro que se fez aqui, as empresas eram quase todas mundo vindo de fora, da Itália, da Espanha, da Holanda. De repente, as segundas edições, a terceira, essas empresas montaram as suas filiais aqui, as suas empresas. E aqui, as pessoas que tinham uma pequena oficina ou que trabalhavam na manutenção dentro das antigas das fábricas frigoríficas, montaram as suas empresas. E hoje nós temos aqui 50, 60 empresas que produzem o mesmo equipamento, tanto quanto produzido na Europa ou nos Estados Unidos. E até no Japão. Por quê? São empresas que são daqui. Por isso que há um desenvolvimento. E aí entra a formação de mão de obra. Esse pessoal, esses engenheiros mecânicos, civil, elétrico, químico, todo, eles saíram daqui da nossa universidade. Sim. O que nós precisamos fazer é mais integração. E eu sempre digo aqui com o Cláudio, com o Márcio, que nós... Às vezes a gente não pode ficar esperando que você seja procurado. Nós temos que procurar, Sim. Nós temos que oferecer Sim. o nosso serviço. Sim. E nós temos muito serviço. Nós temos laboratórios, a quantidade de laboratórios que nós temos aqui para prestar serviço. Nós temos hoje, e aí uma área muito importante, que eu acho que é a medicina, a parte da saúde, que nós temos que dar um grande impulso para isso. E a universidade é o responsável. Ela tem que se associar ao hospital, o hospital se associar à universidade. Nós somos os grandes fornecedores hoje de matéria-prima para o hospital, que é a mão de obra. É os nossos estudantes de medicina, nossos estudantes de enfermagem, nossos estudantes de odonto e assim por diante, que estão fazendo o serviço aqui. Estão no interior e podem ficar, inclusive, no interior. Então, nós precisamos ter isso ali. Então, por isso que eu digo, é por isso que nós temos que olhar o crescimento de uma maneira global, e não só um determinado item. Salvo essa fala que eu queria fazer uma reflexão para a gente, para os finalmente, para não deixar aberto qual a perspectiva para iniciar, ter alguma perspectiva, esse projeto para materializar, o que tu pode falar para a gente? Nós acreditamos que em 2024 acontece o leilão, né? Esse leilão é uma novidade, inclusive, porque ele chama de exploração, então ele é feito para um período de até 99 anos. Isso né? Isso foi uma outra mudança. Nós não vamos poder assinar a renovação para mais 99, né? Mas essa é uma grande diferença. Então, de acordo com o nosso estudo que foi apresentado, somente com grãos, em 17 anos, ele atinge o payback ideal. Então, em 17 anos, ele já estaria se pagando. O cálculo já feito pelo próprio pessoal da Universidade do Paraná é que em 60 anos, somente com a economia de combustível, essa estrada ela já se paga, em 60 anos. Então, isso sim a nossa universidade pode ser parceira
de criar, nós temos um grupo de engenharia que poderia, de repente, criar um projeto para estudo disso ali e ajudar com dados e coisas. Essa seria exatamente. Então, você viajando pela Europa, Estados Unidos, você vê, nós visitamos Romênia há poucos dias, mais de 22 mil quilômetros de ferrovia. A Romênia é um país pequeno lá do leste europeu, né? Trens elétricos, a topografia deles ajuda muito, né? Agora, nós vamos ter, imagina daqui a 10 anos, eu imagino, Paixão, que de 10 a 15 anos, no máximo, a gente vai ter a ferrovia aqui na nossa região. E até lá, nós vamos ter a oportunidade de termos motores elétricos, que eu acredito que, inclusive, o próprio trem vai estar transportando, usando eletricidade com os próprios freios dos vagões e com placas solares, né? Então, eu acredito que mas nós já vamos existe ter... navios, exatamente. Dessa maneira. Então, não só vamos ter economia de combustível, né? Como também a gente vai oferecer um ganho espantoso de crédito de carbono, porque essa ferrovia, é bom lembrar, a coroa britânica tem um prêmio concedido aos melhores projetos do mundo em eficiência, em defesa da natureza. E esse projeto já foi premiado, já foi considerado entre os melhores do mundo, essa ferrovia de Maracaju até Chapecó, Paranaguá e Foz do Iguaçu. Já teria direito a um prêmio, porque ela já pode lançar selo verde. Eu só penso que a gente não pode perder a oportunidade, porque um mandato do governo é 4 anos. Se passar desses 4 anos, o próximo pode matar esse projeto ou não. Então, tem que sair nesse período. Assim como nós falamos na reunião da ferrovia, nós não podemos deixar esmorecer. Nós temos que continuar, né? As federações têm que fazer isso. Nós temos que continuar mantendo aceso essa chama. Caso contrário, entram outros projetos, entram outras necessidades e para. E nós não podemos parar. Eu diria que pegou fogo já, não está mais. Vou passar para o. Mas nós não podemos parar isso. Eu acho que o fogo está. Obrigado, Leno, por estar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Foi assim. É um prazer. O podcast foi excelente, tá? Vou passar para o professor Cláudio aí. Eu só queria, para encerrar aqui, fazer esse agradecimento, né, Márcio, pela companhia que a gente teve aqui, muito rica, com conhecimentos incríveis, né? A gente aprendeu muito, né? Trocou muita informação. Acho que quem ouviu... O Vicenzo deu aula. O seu Vicenzo deu uma aula perfeita aqui para nós. Eu acho que para quem ouviu o podcast, e as pessoas estão precisando disso, né? Também interagir com o tema, ouvir informações, eu acho que foi um ganho significativo. A gente fica bem feliz aqui, Márcio. Eu acho que o Unucast está cumprindo a sua função durante a EFAP. Fica aqui os parabéns a todos os envolvidos e muito agradecido aí pela presença do Leno, do Vicenzo, né? E essa oportunidade que a gente teve. Obrigadão. Imagina, obrigado. Eu também gostaria de agradecer essa oportunidade de poder participar junto com o presidente da SIC, junto com o nosso reitor da UNO Chapecó, dessa oportunidade de a gente expor suas ideias, porque muitas vezes as ideias não conseguem chegar. Só para vocês verem, que a gente começou falando do agronegócio e a vocação, mais ou menos, aqui da nossa região hoje, é o agronegócio. E várias vezes a gente diz, precisamos achar uma nova vocação, que seria a parte de tecnologia, a parte de desenvolvimento. Mas eu diria o seguinte, vejam, são números muito importantes no Brasil, que depende do agronegócio, a soja, o milho, o açúcar, o café, e a parte de aves. Veja, o nosso plantel de aves hoje é 1 bilhão e 800 milhões de aves que nós temos no plantel. Nós temos mais de 54 milhões de suínos. Nós temos bovinos, quase a mesma proporção. E as exportações são assim. Nós produzimos hoje anualmente 5 milhões de toneladas de carne suína. Esse ano nós vamos conseguir passar de 1 milhão de exportação de toneladas de carne suína. De frango se produz 17 milhões de toneladas. Nós vamos chegar esse ano a exportar quase 7 milhões de toneladas de carne suína, de carne de frango. Então vocês vejam que são números muito, muito relevantes, muito fortes para que se fale. Claro, o minério de ferro é um carro-chefe
A soja é um carro-chefe. A carne bovina é um carro-chefe de exportação. Nós já finalizamos fazer uma provocação, viu, Leno? Olha só esse dado. Não sei se tu tem ele. 2000, nosso PIB era 1,5 bilhões. 1,6. 2010 foi para 4,5. Cresceu 55% descontando a inflação. Legal. A mão de obra cresceu 106% o emprego formal. 2010 a 2020, crescemos 43%, vamos para 11,9 bilhões. E a mão de obra cresceu 34%, cara. Quer dizer, nos próximos 10 anos, será que nós chegamos a 24, 27 bilhões? Não vamos crescer 50, vamos crescer 80. Sim. Só que nós não temos mais mão de obra, né? Sem dúvida. Cresceu só 34 agora. Nós vamos ter esse problema de mão de obra. E esse, nós vamos ter problema de mão de obra. Além do que, por exemplo, Chapecó, e aí falando na tecnologia, falando na parte da universidade, e hoje está o pessoal falando nas Smart Cities, é necessário criar nessa área. Nós precisamos de casa, precisamos de água, precisamos de energia, temos que nossa parte de esgoto. Tudo isso está dentro da nossa universidade. Mas a ferrovia ajuda isso, porque ela melhora a produtividade. Veja, Sim. viu? São tudo uma Já. coisa puxa outra. Muito Essa- obrigado. Essa mão de obra toda aí, nós já estamos importando um monte, né? Inclusive, uma coisa interessante que a gente começa a divulgar, até pedir para o Bedim para a gente começar a fazer isso. Santa Catarina está apanhando muito na imprensa, inclusive, porque estaria maltratando os imigrantes, Isso aí, né? isso aí. Então,